Os processos em Deus, eles são para o nosso crescimento. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo agora. Eu não sei qual é a fase que você está passando. Eu não sei quais têm sido os momentos da sua vida que tem te machucado. Mas nesse episódio eu vim dizer para você que isso não está te machucando, isso está te amadurecendo. Oi, gente! Estamos de volta, episódio de número 2 do Desafio Propósito na Prática, e hoje o tema é Não fuja dos processos. Gabi, quero ser usado por Deus, quero saber qual é o meu propósito, quero saber o chamado de Deus na minha vida, quero deslanchar no meu ministério, me fala qual é o segredo. Eu recebo um monte de mensagem assim. A gente aprendeu os 3 pontos no episódio número 1, as coisas importantes que a gente precisa entender para viver mesmo na prática o que Deus tem na nossa vida. E agora a gente está no episódio 2 do Desafio Propósito na Prática e a gente vai falar sobre não fugir dos processos. Vocês não têm noção de quanta gente quer a honra, quer o destaque, quer os privilégios, mas não suporta passar pelos processos. Isso é uma grande, eu não sei nem como dizer, mas é uma ignorância muito grande. Porque você não consegue chegar no topo de uma escada se você não subir os degraus. Você não consegue desfrutar de grandes coisas. Ninguém nasce grande, a gente começa pequeno. Então, fugir dos processos querer fugir dos processos é ignorância. Eu quero começar te fazendo algumas perguntas. E a primeira delas é: o que você tem feito para alcançar as promessas de Deus na sua vida? Quais são as atitudes que você tem tomado para viver os propósitos de Deus na prática? Ah, Gabi, eu quero muito. Quer mesmo? Ou você quer só de boca? Porque quem quer se comporta como quem quer. A gente precisa entender que entre a palavra falada e o cumprimento dela existe um processo. Existe um tempo, existe um desenrolar. Tem uma estrada a ser trilhada que vai construir o caminho de Deus na sua vida. E não só tem coisas que vão ser construídas nessa caminhada. Existem coisas que serão desconstruídas em você, no seu caráter, no seu modo de pensar, nas suas axiologias. Isso é fundamental para o desempenho do que Deus tem conosco. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 5, do 3 ao 5. Leia aí comigo. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É difícil entender isso. É difícil aceitar isso. Ah, Gabi, eu quero paciência. Deus não vai te dar paciência, Deus vai te dar tribulação. Porque o que produz paciência é a tribulação. Ah, Gabi, eu quero ser alguém experiente. Dentro da tribulação, Deus vai te dar paciência, que vai gerar em você a experiência. Deus respeita processos. Deus não foge de processos. Numa das mentorias Masters, que é via Zoom, que eu estava com as alunas esses dias, eu fiz um questionamento a elas, abri para uma das alunas e ela falou, eu perguntei, qual é a coisa que você mais ama na vida? E eu me lembro que ela disse, meu filho. Ela falou o nome do filho e com um olhar muito marejado, né, de empolgação, porque mãe, quando fala de filho, fica feliz. E eu perguntei, quantos anos ele tem? Ela me disse, ele tem 8 anos. Falei, você daria tudo que você pudesse ao seu filho? Sim. Se você precisasse gastar todo o dinheiro do mundo para que o seu filho vivesse, você gastaria? Sim. Se você fosse uma milionária e você tivesse que dar todos os seus milhões e seu filho estivesse no hospital entre a vida e a morte, o médico dissesse, se você der todos os seus milhões, o seu filho vive, o que você faria? Ela disse, eu daria todos os milhões. Eu falei, você tem condição de comprar um carro hoje? Ela falou, Gabi, se eu trabalhasse bastante, comprasse financiado, eu conseguiria. Eu falei, você acabou de me dizer que você daria tudo para o seu filho que você pudesse. Por que você não comprou um carro para ele ainda? Ela me disse, porque ele tem 8 anos. Falei, mas você falou que você o ama mais do que tudo. Sim, eu o amo. Falei, você disse que você não negaria esforços para dar algo de bom para ele. Sim, eu disse. Ter carro é algo bom? Ela falou, é. Falei, então por que você não deu um carro a ele ainda? Ela falou, porque ele tem 8 anos, Gabi. Ué, que pergunta é essa? Eu falei, você consegue entender que você não dar uma coisa a ele não significa que você não ama?
Não dar a ele algo que está fora do tempo é prova de amor? Ela disse sim. Falei, porque uma criança de 8 anos não está preparada para ter um carro. Embora seja bom, embora seja alguma coisa que facilite a nossa vida, né? Porque te leva de um lado para o outro, mas ele não está pronto, ainda não é o tempo. Ele não tem instrução para isso, não é a hora. Então não te dar algo também é prova de amor. Porque se você entende que ainda não é o tempo, que você ainda não está preparado para aquilo, você também está revelando o seu amor. Deus nos ama quando nos diz não. Deus nos ama quando não nos entrega aquilo que queremos, no tempo que queremos, porque Ele sabe que nós não estamos preparados para receber. Embora seja bom, embora Ele tenha para nos dar, embora Ele seja o Deus da nossa vida, Ele está dizendo, você não está pronto ainda. Se eu te der isso, você pode se matar, você pode se prejudicar, você pode destruir os meus propósitos na tua vida. Então entenda, não adianta querer antecipar o processo, querer estar antes da hora, querer chegar antes do tempo. Não fuja dos processos. Se é tempo de lágrimas, chore. Se é tempo de dor, se submeta à dor. Mas entenda, tem um tempo de crescimento, um tempo de maturação e um tempo de aprendizado. José, quando sonha, é só um garoto. Ele é um jovem. Quando ele vai chegar ao governo, ele já é um homem. Diz para mim, o Deus que fez ele sonhar, ama mais o garoto que chegou no trono do que o garoto que sonhou? Deus ama mais o José dos 30 do que o José dos 17? Não, é o mesmo amor. Então por que não coloca ele no trono direto? Não coloca ele para ser governador direto? Porque ele não está pronto. Existe um tempo de maturação, existe um tempo de processo. Existe um tempo em que você passa, onde você cresce, onde você é lapidado, onde você é desenvolvido nas habilidades que Deus tem para a tua vida, te entregar antes do tempo, aquilo que você não pode receber. Significa que Deus não te ama se Ele te desse antes do tempo. Mas quando Ele te faz esperar, Ele está dizendo, eu te amo tanto, que eu não vou entregar para você algo que você não está pronto para receber. Porque isso pode prejudicar a sua vida. Pare e pense até aqui na sua vida, tudo que você viveu, tudo que você passou. Olha para trás, olha como você amadureceu, olha como você cresceu. Olha como você desenvolveu. Seja sincero com você mesmo. Você não sabe sobre o tempo, mas Deus sabe. Então pare de ficar brigando com Deus concernente às coisas que Ele ainda não te deu. Não é porque Ele não te ama, Ele sabe sobre o tempo. Para você ser quem você é hoje, você precisa passar por algumas fases. Para você chegar ao nível que você chegou hoje, você precisa ser moldado em algumas coisas. O problema é que sempre que a gente ouve a palavra processo, a gente acha que é algo ruim. A gente ouve processo e pensa, meu Deus, o que é isso? Vou morrer. O que vai acontecer comigo? Estou perdido? Não! Os processos em Deus, eles são para o nosso crescimento. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo agora. Eu não sei qual é a fase que você está passando. Eu não sei quais têm sido os momentos da sua vida que tem te machucado. Mas nesse episódio eu vim dizer para você que isso não está te machucando, isso está te amadurecendo. Deus está te encaminhando para que você seja a pessoa que Ele quer que você seja. Ele está arrancando de você coisinhas, sentimentozinhos, sabe? Que são pequenos demais e que não combinam com as grandezas que Ele tem para a tua vida. O livro de Romanos nos afirma que a gente tem que se alegrar nas tribulações. É estranho de entender isso, eu sei que é. Eu sei que é difícil eu vim agora nessa aula e dizer para você se alegre com o momento que você está vivendo, fica feliz. Ah, Gabi, mas eu estou vivendo a pior fase da minha vida. Ela não é a pior fase. Você está sendo moldado para o melhor dia da sua vida. O que parece que é o teu fim, na verdade, é um preparo de Deus para grandes coisas que Ele fará por você e em você. Eu sei que você não consegue ver hoje, eu sei que você não consegue enxergar, porque você está preso no agora, você é limitado. Você está preso no hoje, você não consegue ver o amanhã, mas o teu Deus, Ele te trouxe nessa aula hoje para te falar, eu já estou no teu futuro. Você não precisa ter medo do amanhã, eu já estou lá, eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando da tua história, eu estou cuidando da tua casa, eu estou cuidando do teu futuro, eu estou cuidando do teu chamado. Gabi, mas está muito difícil, se alegre na tribulação. Olhe para esse processo e diga, Deus está me moldando. Deus está me ensinando a ser forte, Deus está me ensinando a ser corajoso. Deus está gerando em mim paciência, Deus está gerando em mim habilidades que eu não tinha. Deus está fazendo algo novo em mim. Por mais que você não consiga ver, por mais que você não consiga sentir, se mova pelo que você sabe. E hoje o que você está aprendendo nessa aula é que por mais que você não sinta, o que você sabe é que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. O que você está vivendo está cooperando para o seu bem. Dê glória no meio do seu processo. Agradeça a Deus no meio da sua luta. Agradeça a Deus no meio da sua crise. Diga para Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não sei como vai ser o amanhã. Eu não consigo entender por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo, mas eu entendo
Eu não vou fugir do processo, eu não vou me precipitar. Eu não vou fazer conchavo com o diabo. Eu estou aqui agora e não fazendo nem parte disso aqui que está escrito pra gente na aula de hoje, mas eu estou lembrando de Jesus. Quando foi encaminhado pelo Espírito Santo ao deserto. E olha o que a Bíblia diz, ele foi encaminhado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Porque a gente precisa entender que quem é de Deus não é o diabo, foi o diabo, não. Deus autorizou. Aconteceu porque Deus deixou, aconteceu porque Deus tem um propósito, aconteceu porque Deus está cuidando da sua vida. Você não entende. Jesus disse, o que eu faço agora vocês não entendem, mas amanhã vocês vão entender. E quando Jesus estava no deserto, teve fome, está jejuando 40 dias, 40 noites, é um processo difícil, doloroso. Aí o diabo aparece e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque o diabo sempre vai tentar nos fazer fugir do processo que a gente precisa passar. Ele vai querer que a gente tenha um conforto imediato. Ele vai querer que a gente tenha um alívio imediato. Dizendo pra gente, satisfaça a tua carne, satisfaça as suas vontades. Fuja do processo. Antecipe o tempo. Chegue antes da hora. Entre antes do tempo. Sente no trono antes da hora que Deus tem para você. Não. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele estava dizendo, o homem não precisa só do que satisfaz o seu corpo. O homem precisa, para viver, daquilo que sai da boca de Deus. Eu sei que um conforto imediato para mim seria ótimo. Mas se o conforto imediato me rouba o que a boca de Deus falou, eu prefiro sentir dores, eu prefiro me submeter ao processo, mas permanecer com a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero declarar nessa aula que você vai suportar o processo. Eu quero declarar nessa aula que você vai se submeter ao que Deus tem te permitido passar. E não com murmuração, não com desespero, mas aprendendo que tudo que Deus faz é bom, até aquilo que você não entende. Que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Que os pensamentos de Deus são maiores do que os seus pensamentos, os caminhos dele são mais altos do que os seus caminhos, assim como o céu está elevado acima da terra, assim os caminhos dele são mais altos que os seus e os pensamentos dele maiores do que os seus. E você vai entender, o que ele disse, bem sei eu, o pensamento que tem a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Você não está abandonado nesse deserto, porque a Bíblia diz que depois que Satanás oferece para que Jesus transforme as pedras em pães, se joga daqui para cumprir as escrituras. Jesus disse, não, eu não preciso disso. Aí o texto diz que no final os anjos chegam e servem a Jesus. Tem anjo preparado no final desse processo para te servir. Você não vai ficar no deserto para sempre. Deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Tem dia e hora para essa fase acabar. Pega isso como uma profecia de Deus para a tua vida. Tu não vai morrer nesse processo. Se alguém está olhando e está dizendo, coitadinho dele, coitadinha dela, olha o que ele está vivendo. Ai, não. Diga para ele, eu não sou coitadinho. Eu estou no processo de Deus para o ensinamento daquilo que Deus tem para a minha vida. Porque há um propósito grande para mim. Eu não vou fugir do processo, eu não vou me precipitar. Eu vou entender que todas as coisas cooperam para o meu bem. E eu sei que essa tribulação está gerando em mim paciência. E eu vou chegar ao propósito de Deus. Eu não sou coitadinho. Já tem um tempo determinado para que a página vire e para que um novo tempo de Deus comece na minha vida. Entenda, saiu do teu controle, mas nunca saiu do controle de Deus. Não fuja do processo. Há um projeto de Deus para a tua vida, há um sonho de Deus para o teu coração. E eles vão se cumprir. Está doendo, está difícil, está dolorido. Mas não fuja do processo. Esse episódio hoje é para te chacoalhar e dizer para você, você está na rota de Deus. E Ele está dizendo para você, se entrega, confie, porque confiança não é só quando eu entendo. Confiança é quando eu não estou entendendo nada, mas eu digo para Deus, ainda assim, eu sou teu, o Senhor é meu, e eu não vou me ausentar do teu propósito para mim. Eu não vou fugir do processo. Se o inferno está esperando que você vai correr, que você vai fugir, levanta a tua mão aí comigo agora onde você está e diga, eu não vou fugir do processo. Eu vou viver o que Deus tem para a minha vida, porque eu sei que está chegando a hora de uma virada e de um cântico de alegria na minha vida. Se submeta aos processos, porque eles estão te fazendo crescer em Deus e para o propósito que Ele tem na tua vida. Você precisa entender que as suas escolhas no meio desse processo vão determinar se você vai continuar no mesmo lugar ou se você vai chegar ao seu destino. Então, escolha estar na direção de Deus sem precipitação, sem medo.
sem ansiedade, sem desespero. Se deixa moldar. Tem horas que Deus vai moldar você, vai te fazer calar quando você quer falar. Ah, mas eu era de tal jeito. Não, você era antes, mas você está sendo preparado para o governo. Você está sendo preparado para o propósito maior de Deus. Então essas coisinhas não combinam com o lugar que Deus quer te levar. E é por isso que você está passando por esse processo. Porque Deus está arrancando de você o que não combina contigo. Pense comigo. Todos os grandes planos de Deus na Bíblia levaram tempo. O tempo que José levou, do dia que sonhou até ser governador do Egito. O tempo que Davi levou no processo, desde que foi ungido a rei até sentar no trono. O tempo que Ana levou, sonhando com o filho, até ter o filho nos braços. O tempo que Esther levou, de estar num lugar estranho, perder a família, até ser uma rainha. Mas todos eles passaram pelo processo, mas não ficaram esquecidos no processo, porque Deus não te esqueceu no deserto que você está vivendo e nem no processo que você está passando. Se eu puder te dizer que há uma regra para alcançar a promessa, eu diria, seja perseverante. Permaneça, se submeta, não fuja do processo, não fuja. Não importa se para os seus olhos e para a sua mente está demorando, continue no caminho, no alvo certo, creia. Cada degrau mais alto exige um nível de esforço. Exige um nível de entrega. E eu quero hoje, através desse episódio, te encorajar. Eu não sei como está sendo a sua vida, mas eu sei que isso aqui está sendo profético para você. Você vai continuar crendo, vai continuar caminhando, você vai se levantar. Se levanta desse chão agora e decida começar de novo no propósito de Deus para a sua vida. Eu quero que você mentalize isso e diga o tempo todo: eu decido continuar crendo, eu decido continuar crendo. Mesmo que você não esteja mais sentindo nada, mas diga: eu decido continuar crendo, eu decido. Fale isso para que o inferno ouça. Se precisar falar em voz alta, fale, anota aí, coloca nos comentários: eu decido continuar crendo, eu decido continuar crendo e não vou fugir do processo. Eu tenho uma tarefa para você, tenho uma tarefa para a sua vida. Você vai hoje, pelo menos umas 5 vezes, depois que acabar essa aula, repetir em voz alta: eu decido continuar crendo. Você vai percorrer os cômodos da sua casa e vai dizer: eu decido continuar crendo. Você vai entrar no quarto do seu filho, no quarto dos seus filhos, no seu quarto de casal, na sua sala e vai dizer: eu decido continuar crendo. Em voz alta. Para que esse espírito de desistência que está aí, que está querendo te convidar a fugir do processo, vá embora da tua casa. Porque você vai decidir continuar crendo. O que Deus tem na tua vida é maior. Se levante hoje. É um novo tempo de Deus para você. Obrigada por você ter estado aqui com a gente. Eu te espero no episódio 3, tá? Mas, uma informação muito importante para você. Dia 14 de junho, a gente tem uma super aula especial do Desafio Propósito na Prática, que você não pode perder. Eu tenho certeza que Deus vai te virar do avesso, vai falar muito contigo e vai ser impactante para a tua vida. 14 de junho, bota o telefone para despertar, avisa para as amigas, avisa para o grupo da igreja, chama geral e fala: dia 14 de junho, Deus vai nos chamar, vai chegar na nossa sepultura e vai gritar nosso nome igual fez com Lázaro. 14 de junho, não esqueça, Desafio Propósito na Prática. E para hoje eu decido continuar crendo. Beijo, Deus te abençoe.